Oi, eu sou a Lívia. Na minha família, todo mundo era acima do peso. Meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha, Helena. Eu era a única que não vivia brigando com o zíper da calça jeans. Às vezes parecia que tinham coberto a verdadeira Lívia com queijo derretido e colocado outra no lugar. Meu pai era advogado corporativo e tinha a cintura quase do tamanho de uma porta de geladeira. Minha mãe dava aulas de mandarim. Já Helena era fissurada por tecnologia e passava dias inventando histórias para um jogo que queria criar. Apesar de estudarmos na mesma escola, éramos muito diferentes. Eu era vista como popular. Já ela era parte da galera nerd que passava tardes jogando RPG de mesa. Sempre fui magra e cheia de energia. Nunca precisei pensar em dieta. Eu me movimentava, fazia esportes, comia saudável. Eles, por outro lado, só aceitavam vegetais se viessem fritos. Eu amava minha família, mas a vergonha às vezes falava mais alto. Na escola, todos me viam como a garota perfeita. Aparência certinha, boas notas, namorado dos sonhos, o Rafael, quarterback do time de futebol. Além disso, eu era escoteira e sempre lembrada como exemplo. Mas eu sabia que bastava meus pais aparecerem para manchar essa imagem perfeita. Por isso, escondi deles a minha partida de tênis. Eu não queria que chegassem lá carregando comida e transformassem o jogo em um piquenique improvisado. Eu morreria de vergonha. Minha melhor amiga era a Bianca. Os pais dela eram magros e sempre bem arrumados. O oposto dos meus. E não fomos trocadas na maternidade. Era só a vida e o seu senso de humor estranho. No caminho para a escola, ríamos de um escândalo que estava rolando. Uma celebridade tinha tropeçado e caído dentro de um pudim gigante. Eu gargalhei. E adivinha quem apareceu em seguida? O Rafael. Mas ao me virar, senti um arrepio desconfortável. Calma aí. Você não é o Rafael. Não me toca. Eu nem te conheço. Tem certeza, Lívia? Você ficou tão envergonhada? Ele sabia que era bonito e usava isso como arma. Mas como ele sabia o meu nome? Ei, sai de cima dela. Policial, esse cara tá importunando minha amiga. O estranho fez uma careta e fugiu antes que o policial chegasse. Meu coração ainda estava acelerado, até que vi o Rafael se aproximando. Não comenta nada sobre esse cara pro Rafael. Você sabe como ele fica. Meu namorado era extremamente ciumento. Teve uma vez que implicou só porque eu estava brincando com o irmãozinho da Bianca, que tinha 8 anos. No recreio, algo inesperado aconteceu. Helena veio falar comigo. Ouvi dizer que vai ter uma partida de tênis hoje. Você vai jogar? Não. As escoteiras vão fazer biscoitos para a caridade. Quando ela saiu, senti muita culpa, como se tivesse abandonado alguém. Na verdade, a reunião das escoteiras era só no dia seguinte. Eu menti para minha irmã, pois não queria minha família lá. Depois das aulas, fui direto para a quadra de tênis. Eu estava decidida a vencer. A arquibancada estava cheia, e o grupo das minhas líderes de torcida estava lá, vibrando. Vai, Lívia. Mostra por que você merece essa raquete dourada. Minha adversária naquele dia era a Tainá. Ela era bonita, com prateleira cheia de troféus e um rosto que raramente demonstrava emoção. Eu estava preocupada, pois não tinha avisado aos meus pais sobre esse jogo. Mas não teria como chamar eles e eles transformarem a quadra num piquenique. Por isso, eu tentei não pensar neles. O jogo começou e eu entrei para quebrar a confiança da Tainá, virar o placar a meu favor. Mas então notei algo que me desconcentrava. O homem estranho do outro dia estava sentado nas arquibancadas. O mesmo sorriso fácil, a mesma postura relaxada. Um arrepio percorreu meu corpo. Quem era ele? Por que me observava? De imediato eu travei e errei um saque. Vai, foca, me cobrei mentalmente. Respirei, recuperei a calma e voltei a jogar. Aos poucos fui dominando a partida e cheguei perto da vitória. Mas nada sai igual quando o inesperado aparece. Um grito cortou o ar. Uma mulher na arquibancada tinha desabado. Ela parecia passar mal. Segurou o peito e perdeu os sentidos. O jogo foi interrompido. Ambulâncias chegaram. Os socorristas agiram rápido. Disseram que ela sofreu um colapso cardíaco porque estava muito gorda. A notícia me deixou em choque. E por isso um medo súbito tomou conta de mim. Afinal, qualquer uma das pessoas lá em casa poderia ter sido aquela mulher. Tudo ao meu redor ficou em câmera lenta. A partida foi adiada. Mais tarde, a Bianca foi trabalhar na loja de quadrinhos, e eu aproveitei para passar um tempo com ela. Em seguida, o Rafael se ofereceu para me acompanhar até em casa. Durante o caminho, eu não parava de olhar para trás, imaginando se o tal homem estaria nos seguindo. Felizmente, não o vimos. Lívia, você tá bem? Tá diferente hoje?
Eu tô só pensando naquela moça. E se fosse alguém da minha família? Minha opinião é que você deve falar com eles. Comenta que eles devem tentar emagrecer, pois como estão, não faz bem para a saúde. Conversar é o primeiro passo. Eles vão te ouvir. Só que quando entrei em casa, uma cena me pegou desprevenida. Meus pais estavam em clima de festa. Quer casar comigo de novo? Vamos renovar os votos! Sim, meu amor. 20 anos não é pouca coisa. Eles estavam muito felizes por decidirem casar novamente. Porém, eu só conseguia pensar na mulher que desmaiou e foi parar no hospital. E ela não era nem tão gorda quanto os meus pais. No jantar, enquanto observava minha família devorar um banquete de fast food, senti um misto de afeto e aflição. A preocupação com a saúde deles me sufocava. Não aguentei e falei sobre os riscos. Contei que tinha visto uma mulher passar mal no jogo. Nossa, vi stories disso. Mas eu achei que você ia fazer biscoitos hoje. Lívia, você mentiu pra eu não ir. O barulho de mastigação cessou. O silêncio ficou pesado. Acabei confessando. Sim, eu inventei a história dos biscoitos para evitar que eles viessem. Olhem para o que viramos, disse eu, tentando apontar a gravidade da situação. Afinal, toda a minha família estava obesa. Você acha que a gente é exatamente o que você pinta? Não fica falando assim da gente, Lívia. Não é perfeição. É medo de perder vocês, de que algo aconteça. Só quero que cuidem da saúde. Queria continuar a discussão, eu queria que me escutassem. Mas, qual o sentido de falar se eles tinham recusado me ouvir? Então, antes de dormir, passei no quarto da Helena. Ela estava no laptop e de cara fechou a tampa assim que entrei. Tô trabalhando no enredo do meu jogo. Não quero que ninguém saiba os detalhes até estar pronto. Sobre... o que é? Algo sobre uma garota linda e duas caras. Você precisa de algo. Queria só pedir desculpas por ter mentido sobre a partida. Você pode viver a vida perfeita que quiser, Lívia. Só não imponha seus padrões aos outros, mesmo que finja que faz isso por preocupação. A paciência acabou naquele momento. Se eles não queriam mudar, eu não ia forçar. Naquela noite tive um pesadelo. Entrei na cozinha e encontrei a família inteira inconsciente. Mãe, pai, Helena. O pânico me acordou. No sonho, enquanto eles dormiam, arrastei a fritadeira e joguei fora todas as embalagens engordantes. Mesmo o guaxinim da vizinhança nem quis tocar naquilo que eles chamavam de comida normal. Pela manhã, minhas tentativas de mudança só aumentaram a tensão. Meus pais disseram que eu me achava superior. Helena respondeu que eu estava apenas preocupada com a minha imagem. Depois do confronto, eles saíram para preparar a festa de aniversário de casamento. E eu fiquei sozinha com meus pensamentos. Mais tarde, encontrei uma caixa cuidadosamente embrulhada na varanda, com um bilhete ao lado escrito com meu nome. Um detalhe que transformou curiosidade em apreensão. Ao abrir a embalagem, percebi que havia um pingente dentro, um objeto pequeno e íntimo escolhido para parecer presente, mas que naquele momento soou como uma prova de que alguém sabia detalhes da minha vida. Procurei explicar a situação ao Rafael por telefone, esperando uma resposta óbvia, mas sua voz veio confusa e negou ter comprado aquilo. A ligação foi cortada abruptamente, e aquilo deixou um silêncio pesado. Não era só o presente, era reacender de velhas acusações. A sensação de voltar a ser vista como culpada ou dramática. Algumas horas depois, outro envelope apareceu na mesma varanda. O papel era simples, mas a mensagem era direta e inquietante. Havia alguém observando meus passos. O bilhete mencionava, com um tom possessivo, um homem que eu havia tido por perto na noite anterior, e insinuava ciúmes. Foi como receber, em poucas linhas, a confirmação de que minha privacidade foi rompida. A ideia de que um estranho acompanhava minhas rotinas cotidianas, que sabia quando eu saía, por onde passava e até onde morava. Isso me trouxe um pavor físico. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o papel. A garganta começou a formigar, e o coração acelerou. Busquei socorro naqueles em quem deveria poder confiar. Liguei para minha mãe, esperando acolhimento e uma solução prática. Em vez disso, ouvi desdém. A resposta foi a velha acusação de que eu buscava chamar atenção. Aquela reação transformou o medo em isolamento. A sensação de que, mesmo pedindo ajuda, eu seria tratada como exagerada. Sem apoio familiar, procurei a instituição que deveria me proteger. Fui à delegacia antes da reunião das escoteiras. Entreguei o pingente e mostrei os bilhetes a um policial. E logo descrevi os detalhes que me faziam crer estar sendo seguida. A resposta profissional, no entanto, foi morna e evasiva.
O policial encolheu os ombros e resumiu aquilo à hipótese de um admirador secreto. Disse que, enquanto não ocorresse um ato criminoso concreto, não havia medidas efetivas a tomar. Aquela impotência institucional, a sensação de que não existia amparo até que algo pior acontecesse, me deixou ainda mais vulnerável. Mesmo assim, mantive minhas obrigações. Fui à reunião das escoteiras, o encontro comunitário em que as meninas fariam biscoitos para arrecadar fundos para a caridade, e onde a disputa amigável por vendas garantiria um distintivo para quem vendesse mais. O normal da rotina parecia por um instante um intento de regularizar o medo, de recuperar controle através de pequenas tarefas. Antes da reunião, passei na loja de quadrinhos onde Bianca trabalhava, na esperança de ser levada a sério por alguém do meu círculo. Contei a ela tudo: os bilhetes, o pingente, as brigas com Rafael e a frieza da minha mãe. Bianca reagiu com leveza e um tom quase zombeteiro, não por maldade, mas por incredulidade. Tratou minha aflição como se fosse uma reclamação típica, algo menor diante da imagem que eu projetava. Aquilo doeu. Eu não precisava de sarcasmo. Precisava que alguém validasse o perigo real que eu sentia. A sensação de solidão só aumentou. Passei a tarde andando de porta em porta vendendo os biscoitos. Cada recusa soando como uma nova confirmação de que ninguém me levava a sério. Cada não parecia pesar, como se me acusassem de exagerar uma ameaça que só eu percebia. Essa indiferença coletiva tornou ainda mais difícil para eu distinguir entre paranoia e risco concreto. Na penumbra do fim da tarde, ao bater a porta de mais uma casa, a porta se abriu e ele estava ali. O mesmo homem que desde o início me causara calafrios, seu rosto tinha um sorriso provocador. E naquele momento a escuridão ao redor intensificou a sensação de perigo. As ruas estavam vazias, sem testemunhas. Ao recuar, senti de repente um agarre firme no meu braço. O toque foi violento e invasivo e me obrigou a reagir. Consegui me soltar e correr, com o homem em perseguição. O pânico me subiu como um nó. E foi por sorte que uma viatura passou naquele instante. Aproveitando a presença policial, corri até o veículo, apontei para o perseguidor e implorei por ajuda. Enfim, levaram o homem algemado. Fui com eles à delegacia para prestar depoimento. O lunático se chamava Léo. Por que vocês estão me prendendo? Eu conheci ela na internet. Ela me contou tudo sobre si, me enviou fotos, flertou e me fez acreditar nela. O policial olhou o celular do Léo e viu o histórico de mensagens. Eu gelei. Nas conversas aparecia uma conta com o meu rosto. Era uma eu falsa mandando mensagens para ele. Helena, foi você? Quando confrontei minha irmã, ela admitiu, com um olhar frio e distante. Ela disse que precisava de material para o enredo do jogo. Por isso, criou uma conta falsa e seduziu o Léo virtualmente para testar como seria uma perseguição. Ela queria ver como a história se desenrolaria na vida real, quando a tensão crescesse. Você quase colocou minha vida em perigo por causa do seu enredo. A verdade é que me faltavam ideias. Então quis ver como seria na prática. Os meus pais souberam de tudo. A punição veio, mas o golpe maior foi o peso da traição. Nesse momento, eu estava pronta para atacar Helena. Mas então vi minha mãe chorando sobre um antigo vestido branco. Era o seu vestido de noiva, que ela queria usar para comemoração. Não sei como perdemos o controle assim. Eu estou tão gorda que não entro em meu próprio vestido. Bom, a imagem dela ali me amoleceu. Apesar de tudo, o medo de perder minha família falou mais alto do que a raiva. Então, eu me ajoelhei perto dela. Escuta, eu não quero uma família perfeita. Eu quero uma família saudável. Eu amo vocês e tenho medo de perder vocês. Diante do meu desabafo, minhas palavras finalmente deram resultado. Eles pediram desculpas. Honestas, sufocadas e emocionadas. Perdão por não termos te ouvido quando precisou, disseram eles. Eles prometeram cuidar mais de nós duas e que iriam emagrecer. Os dias seguintes foram de tentativa e erro, mas com esforço real. Ajudei minha mãe a montar um plano alimentar. Começamos a praticar yoga juntas todas as manhãs. Teve vezes que ela quase desistiu. Uma vez a flagrei acariciando uma caixa de donuts, como se fosse um bichinho querido, mas continuamos firmes. No dia do aniversário de casamento, o resultado apareceu. Minha mãe entrou vestida no velho vestido de noiva, e meus pais se olharam com um carinho novo. Você está maravilhosa. Hoje me apaixonei por você de novo. Naquele momento, senti que valera a pena. Nem todas as feridas haviam cicatrizado, mas havia esperança. E isso bastava por enquanto. O esforço da minha mãe inspirou o meu pai. Ele prometeu que também cuidaria da saúde. A festa de renovação de votos foi divertida, cheia de emoção. Mas, no meio da comemoração,
Helena se aproximou. Vocês brigaram por minha causa. Quero consertar as coisas. Eu te perdoo, Lívia. Você me perdoa? Pelo quê? Por eu não poder confiar em você? Por ter sido mais fácil me acusar de traição do que acreditar que eu tava em perigo? Desculpe, Rafael, mas acabou tudo entre nós. O Rafael saiu irritado, batendo a porta. Mas, pela primeira vez, senti que tinha feito a escolha certa. O que eu fiz foi burrice. Mas você é minha irmã e eu te amo. Fizemos as pazes, só que logo em seguida, Helena esboçou um sorriso malicioso. Escuta, você não pode contar pros pais, mas marquei um encontro. Conheci um cara num fórum. A gente vai se ver num túnel abandonado. Espero que ele seja bonitinho. Helena, tenha cuidado, isso pode ser perigoso. Poucos minutos depois, meu celular tocou. Era Bianca, pela primeira vez desde a nossa briga. Lembra daquele sujeito esquisito que te seguia? Eu acabei de vê-lo atrás da sua irmã. Meu coração gelou. Só poderia ser o Léo. Ele devia querer vingança contra Helena por tê-lo enganado. Ele fingiu ser um desconhecido no fórum para atraí-la. Na hora, mandei mensagem para minha mãe avisando do perigo e depois liguei para a polícia. Dessa vez, eles não hesitaram. Léo já estava no banco de dados por perseguição. Então agiram rápido. No fim, deu tudo certo. Conseguimos uma ordem de restrição contra Léo. Fiz as pazes com Bianca, e pouco a pouco minha família reduziu o consumo de fast food. Aprendemos juntos que não se trata de buscar a perfeição, mas de viver de forma saudável, cuidando uns dos outros. Não para sermos perfeitos, mas para sermos felizes e termos uma vida longa. Vitória para todos nós!